Acho que o principal elemento que o DSS trouxe foi uma linearidade, uma consolidação de lógica, de conceitos e digamos assim, da filosofia do que é a MTC, num sentido tão amplo, tanto da questão de, às vezes, nos insights, não só sobre 5 elementos, que é a história, né, da teoria do tal, mas principalmente também da lógica, por exemplo, que está na indicação do nome, que é uma coisa que ajuda muito, assim, você ter um assentamento da informação de uma, sabe? É um grande quebra-cabeça, 1.000 peças. Digamos assim que o seu curso ajuda muito a ter para mim, que sou uma pessoa meio lógica para pensar, bastante, eu diria, sou mais razão que emoção, ajuda muito nisso, criando um background, assim, uma linearidade e um assentamento, seja pela dica na tradução dos termos, seja pela forma como a informação foi sendo apresentada através de, sabe, de cada Zhang-Fu e a síndrome por Zhang-Fu. Mas uma das coisas que eu mais gostei mesmo foi essa sensação de assentamento, que vem muito também da tradução dos nomes, da etiologia do nome do ponto. O seu curso, o DSS, ele trouxe como se fosse agilizando uma parte de você ler um MTC for Dummies. A minha base para afirmar dúvidas ou coisas, ou covalidar, eu consegui sanando isso através do DSS. Principalmente a parte de que você se dá o trabalho de em toda a aula falar, olha, esse ponto tais, sei lá, significa isso, fulano significa aquilo. Nossa, porque os chineses são lógicos, né? Eles são tipo os alemães, assim. Só que num idioma que a gente não reconhece. É, O nome já fala, né? Por exemplo, aí você começa a perceber, um exemplo desse foi o Chiang Mai, B62. entendi. Trata especificamente coisas que são voltadas, né, a emocional, bexiga, lombalgias, entre outras coisas, mas já fala, Shen Mai, caminho da mente, só que aí você já pensa, é numa bexiga, então você já sabe, aí eu já vou mais longe, eu era uma das melhores alunas, assim, eu já falo, pô, já tô vendo, já é um caminho que controla a mente, mas através de um Fu, porque eu já sei que eu tô num lado yang da coisa, visceral. Eu encontrei amparo nos cursos como o seu foi um dos Oh, melhores cursos que eu fiz. Pena que não dá para ficar assistindo sempre, não é vitalício, porque é um material que vale a pena, porque é uma coisa assistir seu curso durante a minha graduação, que foi ajudando, e outra coisa é assistir seu curso talvez de novo agora, em que eu não tenho mais a pressão da graduação, posso reassistir com calma. Ah, então, para mim foi uma proveitosa. A minha relação com o DSS foi proveitosa, porque ela me serviu como exatamente uma estrutura de base, saneou muitas coisas de lógica básica de medicina tradicional chinesa. Dá um direcionamento de base, assim, para mim o DSS serviu para me dar um direcionamento de base. Ele me permite ter o mínimo de cross-selling para pensar por onde deveria começar a considerar tratar ou como ver um quadro geral. Assim, para mim é isso. O DSS serviu como um nivelador. Ele deu oh, uma bela estruturada na base de conhecimento, de lógica de diagnóstico, entre outras coisas, né? A, sei lá, o DSS para mim seria um conhecimento estrutural. Ó, o ponto forte do DSS é a tradução das nomenclaturas. Entender etimologia de palavras, mesmo que não sejam num idioma em que você tem um mínimo de intimidade, é essencial para um desenvolvimento de um raciocínio lógico. E eu acho que nisso você manda muito bem, porque depois que você já fala, olha, esse ponto significa tal, tal, a tradução, aí realmente faz muito sentido toda a funcionalidade daquele ponto num contexto individual, buscando tonificar, buscando citar, ou num contexto global, num conjunto de pontos que você tem a mesma linha ou interdependência, né, aquela afinidade quântica da coisa, do chi, para aplicação. Então, assim, ajuda muito, 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 muito. Então, me tornar aluna do DSS foi importante para mim, porque
me ajudou a ter uma melhor clareza numa linha de raciocínio lógico, porque eu posso parecer louca, mas não, eu acho que eu não sou. A medicina tradicional chinesa, o acupunturismo, o Tao, a medicina vista pelo Tao, pelos 5 elementos, ela é extremamente lógica. Só é uma lógica a qual eu ainda não estou familiarizada, 100%. Mas ela é muito lógica, Exato. isso é inegável. E aí essa caixinha de Pandora nova, entendeu? Começar a entender essa lógica. Que é o que eu acho que o curso do DSS está tentando ofertar, que é o que você fala nas aulas, fala assim, ó, eu quero que vocês entendam o raciocínio, e é isso que eu senti de bom nesse curso, ele ensina a pensar. O curso me ajuda nos meus atendimentos exatamente porque, por exemplo, às vezes eu não lembro 100% o que significa o ponto, mas eu lembro o que significa a tradução do nome, como é o exemplo do Shen Mai. E aí eu já lembro, Shen Mai, tipo, bexiga 62, bexiga, Yang. Então começa a puxar, Shen, mente, Mai, caminho. Entende? É um quebra-cabeça, é o raciocínio. E aí eu já lembro, então, se eu estou mexendo na bexiga, com certeza eu já tenho um problema, talvez de edema, eu já vou ter um problema possivelmente de lombar, eu já vou ter algum problema, talvez uma coisa de vento na cabeça neurológica. E aí é o gancho que vai saindo. Então, é o raciocínio da coisa, seja através do nome, assim, seja através da função. Aí eu lembro de uma aula que eu assisti alguma coisa que eu ouvi você falar na hora, e aí vai puxando. É meio que ainda, como eu tô falando, é como eu disse, assim, é, é como se você fosse puxar um novelo de lã e você não sabe onde ele começa. Aí você acha o primeiro pedacinho e vai desdobrando aquilo. É o raciocínio lógico que me trouxe de melhor, a melhor coisa. O curso do DSS traz isso. Para mim, raciocínio, ele me ajuda a raciocinar. E a Isso. explicação do curso do DSS se explica bem o que é o elemento, o que é o Zhang, o que ele é o Fu, qual é a principal característica dele vinculado ao tal, aos 5 elementos. Realmente, a parte que eu mais gosto é a parte da tradução dos nomes. Entender a etimologia de por que aquele ponto chama assim ajuda muito. Para mim, o diferencial no curso do DSS é, de novo, começar já explicando o nome das coisas, porque chama assim. Ponto 1. Explicar a etimologia das nomenclaturas dos acupontos é, para mim, essa vantagem só cereja do bolo. Segundo, eu acho que as aulas estão bem gravadas e o material é bem legal. E a parte de você dividir a teoria depois, a dietoterapia, é muito legal em duas coisas diferentes, porque a dieta acaba sendo mais curto o vídeo, mas reforça um pouco a ideia complementar, porque isso também é uma coisa que a gente não enxerga direito. A gente acha que, eu quebrei a perna, 10 sessões eu tô linda. Não, não é isso. É um modo de vida preventivo que envolve a dietoterapia. Então, as aulinhas de dietoterapia, como um reforço da teoria, também é um grande atrativo. E, acima de tudo, também eu acho que a sua postura é uma postura muito legal. Seu ambiente é tranquilo, de gravação, não tem ruído no fundo. A sua linearidade para explicar é boa. Eu gostei muito do seu curso. Seu curso me ajudou muito a ser uma das melhores da minha classe. Para mim, Isso, são esses 3 elementos. O primeiro, a chave de ouro, é, é explicar a etimologia das palavras. Por que, que esse ponto chama assim? Todas as suas aulas têm isso. Esse ponto, vamos lá. E você fala, não, eu quero que vocês entendam a língua para entender a lógica. Essa é a primeira, primeiro grande diferencial. Segundo, o ambiente é bem gravado, as aulas estão bem gravadas, o material é legal e a dietoterapia como um plus. E terceiro, você é boa dando aula, você é calma, está de boa. Não pesou tanto assim porque foi parcelado, né? Não, pesou, mas o preço, assim, é um preço acessível. Não é tanto preço que pesou também, não, para mim. Para mim, não pesou tanto preço. Eu achei um preço acessível por um ano de curso. O seu curso, para mim, foi muito, 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 muito bom, muito eficiente. O DSS foi um curso que me permite ter clareza quando eu quero começar a pensar numa linha de raciocínio, porque eu ainda não domino pulsologia 100%, nem sei se um dia eu vou dominar, e também a parte de análise de língua, diagnóstico de língua.
E eu recomendei para muitas pessoas lá no Senai. Seu Você curso está me de ajudou parabéns. muito. Obrigada. Eu fico muito feliz.